palestrantes a se aproximarem aqui da mesa, ocuparem essas cadeiras aqui na frente, por favor. Podem vir, gente. Tá vendo? Solicitamos a atenção de todos e aos portadores de telefone celular, pedimos que coloquem seus aparelhos no silencioso, por favor. É com grande satisfação que damos continuidade aos trabalhos do terceiro Encontro Nacional de Letras do Litoral Norte da Paraíba, que tem por objetivo oferecer uma oportunidade de revisitar as pesquisas científicas no âmbito dos estudos linguísticos e literários e munir-se de novos conhecimentos que auxiliem docentes e pesquisadores a refletir sobre a sua prática profissional e os seus conhecimentos teórico-metodológicos. Este evento é promovido pelos cursos de letras da Universidade Federal da Paraíba e contou com patrocínio da CAPES, edital PAEP 2023, e com o apoio do Departamento de Língua Portuguesa, Letras, CCAE, coordenação do curso de Letras, coordenação do curso de Letras EAD, Língua Inglesa, CCAE, UAB, coordenação do curso de Letras EAD, Língua Espanhola, CCAE, UAB, coordenação do mestrado profissional em Letras, Prof. Letras, UFPB, CCAE, coordenação geral da UAB, UFPB, direção do Centro de Ciências Aplicadas em Educação, CCAE, assessoria administrativa do CCAE, assessoria de eventos do CCAE, assessoria de comunicação do CCAE. Contou também com a colaboração dos professores, técnicos administrativos e alunos dos cursos de Letras, Secretariado Executivo Bilíngue e Administração do Campus 4 da UFPB. Agora, para compor a mesa redonda Tradição Oral na Literatura Juvenil Contemporânea, Produção, Circulação e Recepção, convidamos a professora doutora Heloísa Prieto, da PUC São Paulo. Para mediar esta mesa, convidamos a professora doutora Marinês Andréa Kunz, da UFPB. Bom dia. Bem, é com muita satisfação que iniciamos então o segundo dia do terceiro Encontro Nacional de Letras do Litoral Norte da Paraíba. Evento de suma importância na área de letras, que congrega estudiosos, pesquisadores e escritores em prol dos estudos na área da literatura e da linguística. Esta mesa redonda, ela tem como tema a tradição oral na literatura infantil contemporânea, produção, circulação e recepção. Conta então com a ilustre presença da escritora Heloísa Prieto, e também estava prevista a participação do professor Dr. Humberto Hermenegildo de Araújo, da UFRN. Contudo, o professor teve problemas de saúde
seja possível. Bem, inicio então a apresentação da nossa convidada, a escritora Heloísa Pinheiro. Na verdade, dispensaria apresentações, porque creio que todos aqui, de alguma maneira ou de outra, já leram algum livro escrito por ela ou traduzido por ela, né? Ela faz parte, né, das nossas histórias de leitura. Mas o protocolo exige que a gente faça a apresentação formal. Então, vamos lá. Heloísa Braz de Oliveira Pinheiro possui mestrado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem doutorado em Letras na área de Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo e doutorado em Língua e Literatura Francesa também pela USP. Como escritora, Heloísa é autora de 95 obras de ficção e fantasia voltadas para os públicos mais diversos. É detentora dos principais prêmios de literatura brasileira e teve diversas obras adaptadas para o teatro, o cinema e a televisão. Heloísa também traduz e coordena coleções literárias, é pesquisadora das tradições orais brasileiras, bem como de mitos e lendas universais. Ela também ministra oficinas de criação literária em diferentes instituições. E suas obras são selecionadas para integrar acervos e programas de leitura de redes municipais, estaduais e Brasil afora. E, além disso, ela também tem obras selecionadas pelo Programa Nacional de Livro Didático. Em 2018, a obra O Guardião da Floresta, publicada pela BNU, ficou em segundo lugar no prêmio da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. E no mesmo ano, a mesma obra foi selecionada para o catálogo internacional da Feira de Bolonha pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Eu poderia aqui seguir falando do currículo dela, das obras, dos prêmios, né? Mas eu vou encerrar minha fala, porque estamos com a Heloísa aqui e nós queremos ouvir, né? E ouvir a Heloísa tem tantas histórias para nos contar. Hoje ela vai nos falar em primeira mão sobre a sua mais recente obra, intitulada The Musician, publicada pela editora Turner Books nos Estados Unidos. Heloísa, muito obrigada por você ter aceitado o convite para participar desse evento, né? Porque o contato com os escritores é também uma forma de mediação de leitura, né? Então, seja isso na escola, seja na universidade. É sempre importante a gente conhecer a pessoa que está por trás dos livros que nós lemos e esses livros que nos apontam tantas formas diferentes de ver o mundo, de entender o mundo e que nos formam como pessoas. Então, Heloísa, muito obrigada e passa a você a falar. Só antes, acho que você não explica, mas a Heloísa vai fazer uma leitura, né, de trechos da obra e a gente pode, quando ela nos finalizar, também conversar com ela sobre a impressão que tivemos dos trechos que ela leu, fazer perguntas de forma bastante espontânea, não precisa fazer inscrição, tá? Então vai ser um momento assim, de troca, um momento descontraído, vai ser um momento assim que vocês, por isso nós convidamos vocês para vir à frente, para que todos se sintam à vontade e se sintam livres para participar e interagir com a Heloísa, certo? Heloísa, a palavra é sua. Bom dia. Eu queria agradecer o convite. Eu estou adorando, é a primeira vez que eu venho, né, para João Pessoa. E estou encantada. Ontem a Márcia e eu ficamos andando 4 horas sem parar na praia, fazendo tudo assim, comprando açaí, comprei sapato artesanal para minha filha. E eu fiquei assim, puxa, toda vez que eu venho num lugar encantador para nós, aqui, eu penso, por que eu vou em São Paulo, meu Deus, cidade, não vou vir em São Paulo. Eu confesso que eu fiquei com muita inveja do povo rodando no calçadão à noite, assim, que delícia, né? Ultimamente eu não consigo nem caminhar na calçada perto da minha casa, porque São Paulo está tão louco, né? Mas eu acho que eu estou pensando em futuramente tirar uns 15 dias de férias com a minha filha
Brasília aqui quando for possível, porque é uma cidade muito inspiradora. Eu gostei muito e adorei, né, a equipe toda que eu estou entrando em contato. Então eu vou dizer para vocês que a escrita ela tem um lado muito solitário, né, e um lado até atemorizante, assim, porque a hora que eu sei escrever, eu estou no computador e eu sou uma escritora meio rebelde, assim, eu não tenho um mundo só, eu não tenho um estilo só. Eu gosto de escrever sobre várias coisas diferentes, que enlouquecem meus editores. Porque cada vez que eu trago um negócio super diferente, não, a gente quer aquele que deu certo, por que você não faz igual ao outro? Não, mas ele já deu certo, graças a Deus, já foi, né? Então, esse que eu trouxe para vocês é um livro bastante ousado, que chama O Músico, né? Porque eu tinha uma lição, assim, eu queria transportar a percepção de uma pessoa como a Márcia, por exemplo. Como é que eu foco a narrativa? E eu adorei, eu fiquei encantada com a maneira como ela fez ontem, porque inclusive ela cantou. Então, todos os meus amigos, né, o Daniel Urubu, a Márcia, o Tom Krenak, que eu conheço há muitos anos, quando você conversa assim descontraidamente com eles começam a falar entre si de uma outra percepção. Uma percepção muito afinada, assim. Então eu queria uma pessoa que tivesse esses dois mundos na história. Então para mim, primeiro, um dia surgiu na minha imaginação uma menina que está no trem e chove. E ela começa a ver desenhos de letras, assim começou essa história. Se esboçando, e ela vê uns animais assim diferentes, né? Como se fossem seres encantados. E essa história eu demorei basicamente 5 anos para construir em forma de romance. E conforme eu fui desenvolvendo, eu fui percebendo que, puxa, quem que vai querer fazer uma história de jovem adulto, sendo que hoje em dia o jovem adulto está dominado pelas festinhas de debutante, né? Pelo vestidinho, namorado que molhou e tal. E a protagonista é uma jovem indígena, né? Como que eu vou fazer isso? Uma mocinha ali. E daí eu pensei, eu estava com isso na cabeça. E por acaso, uma causa muito feliz, eu fiquei muito amiga de um violinista russo. Por quê? Eu estava pesquisando para esse livro, eu queria ver gente que toca na rua. Eu queria criar uma cena de alguém tocando viola na rua. Então eu pus trovadores contemporâneos e apareceu Esther Stone, que é uma menina indígena tocando na rua, premiadíssimo, faz trilha sonora, faz tudo. E eu olhei aquilo e fui na site. E vi que ele era uma pessoa extremamente sensível e ele dizia que a música é uma biblioteca. Cada pessoa traz dentro de si uma trilha sonora. E quando você aciona a música antiga, você ouvia na infância uma canção, você aciona a sua memória emocional. Achei aquele livro, falei, posso usar um pouco da tua teoria na história? Ele me ligou, imagina o site dele, um negócio enorme assim, né? Ganhou prêmio, e tal, e pegou, não, quero ficar teu amigo, veio para o Brasil. Nós fomos para a comunidade Guarani, ele foi iniciado na paginação musical. Então, cada livro, ele tem um bastidor que deveria ser livro também, né, na verdade, porque foi uma grande aventura. Então, eu comecei a criar um personagem com forma narrativa do músico. Então, eu falei, você acompanha a escrita, porque eu não toco. Como é, por exemplo, a sensação de você estar na frente de uma plateia, o que você sente quando você vai analisando? Como é que é? Então, esse livro foi criado com conversas e leitores críticos, o próprio Esther foi me ajudando. Não, tem hora que eu danço, tem hora que eu preparo conexão, né? E essas pessoas foram acompanhando passo a passo. Só que, como é uma história muito diferente, que fala de duas tradições diferentes, a tradição europeia e a tradição guarani, né, no caso, eu precisava ter uma forma de escrita que correspondesse, que abarcasse a isso. Então, os primeiros 6 capítulos, eu vou dar um monte de spoiler, mas eu acho que isso não vai repetir, são escritos de pontos de vista diferentes. Bom, quando acabou o livro, eu pensei agora, eu vou guardar na gaveta, né? Porque o livro jovem adulto, um ponto de diferença, realismo mágico, a menina principal é uma jovem, ao mesmo tempo, bom, queria homenagear minhas amigas, que são a Márcia e tal, que tem uma tradição dentro de si, que caminham em 2 universos, todo esse desafio. Eu participo de um
Paralelamente, eu participo de um grupo de escritores internacional, que é inglês. Todo sábado a gente se reúne e fica lendo pedaços de história e troca ideias. E um desses participantes estava lá quietinho, mas ele era um editor americano, não estava dizendo para ele. Ele viu essa história e falou: me dá essa história que eu vou lançar primeiro nos Estados Unidos. Então ela foi originalmente escrita em inglês, porque eu estava lendo para o Estes, que é russo, não fala português, mas fala inglês. Né? E o livro ficou pronto mesmo, ele saiu. Eu fiquei muito feliz daquilo, e eu acabei sendo a primeira autora de literatura juvenil a publicar em inglês nos Estados Unidos. Ele vai sair, ele está programado pela Nova Fronteira para sair aqui no Rio de Janeiro em agosto. Então, antes de eu começar a ler, eu pensei em fazer uma dinâmica que eu vejo no exterior, que é assim: o escritor vem ler um pedaço de uma obra inédita, uma obra em curso. Aí todo mundo conversa um pouco sobre isso, ele lê outro trecho, conversa um pouco, lê outro trecho. Vou fazer quase que uma oficina de troca com vocês. Mas antes disso, eu quero passar o clipe que eles fizeram do livro na divulgação lá nos Estados Unidos, tá? A trilha sonora é dos meus amigos da comunidade Curutu, Guarani, né, onde eu levei o Esta Flor, por sinal. E aí eu achei linda a trilha, eles, aqui a família do Verá, tocando. Só para vocês entrarem no clima. Eles põem o que eles chamam de storyline, né, que é a linha narrativa mais curta. Então, embora a história, para nós brasileiros, ela ressoe, como também a questão da demarcação de terras, mas lá eles não têm essa leitura, eles estão interessados no triângulo amoroso, né? Então, o Thomas ele vai estar dividido entre duas mulheres, uma milionária, que é filha de um pesquisador universitário, mas que não é um pesquisador, que na verdade é líder de uma seita secreta, e a Marguerite, que é a menina indígena, que percebe a dor que ele sente, percebe o que ele é, quem ele é. Né? E se ele seguir um caminho, ele vai virar um rockstar por um tempo, né? Vai ficar muito famoso e tal, mais ainda do que ele já é, porque ele é um menino com 18 anos, é uma celebridade musical, né? Como tantos têm. Ele vai partir para esse lado, mas ele vai ter uma queda logo, né? Porque aí ele vai ser valorizado. E do outro lado, é bem assim, né? Ele tem a questão da comunidade indígena. Na comunidade indígena, ele tem que se despojar. Ele tem que chegar lá, andar descalço. Um menino que era jet set. Né? Então, qual caminho ele vai seguir? Não é uma opção fácil. São dois mundos diferentes. E eles gostaram desse dilema, né? Então, na história fica, se você quer saber, né, igual o americano sempre faz, leia o livro. Então, eles chamam, assim, é impressionante como eles têm o dom de chamar, né? Para nós, que a gente que conhece o Brasil, você sabe que tem outras questões que eu estou abordando. Mas antes, agora eu vou mostrar para vocês como que técnica eu usei. Eu acho importante, porque todo mundo pensa que o livro vem, assim, de uma vez só. No meu caso, vem imagens, fragmentos, vou tendo, mas tem o trabalho da escrita. Como eu tenho uma
pesquisa constante, leitura, pontual, assim, eu tenho que encontrar que forma eu vou dar para aquelas imagens que eu tive, imagens geradoras de texto. Então, no caso do Tomás, que é um menino que tem uma dupla sensibilidade, mas ele não localiza o que é, eu criei um diário. Então, a história alterna o diário dele com a história que vai acontecendo. Então, vou ler um pedacinho para vocês e a gente vai conversando ao longo da leitura. Tá? 4 segredos. O mundo é habitado por todos os tipos de criaturas. Certas criaturas são estranhas, outras não. Certas criaturas estranhas são reais, outras não. Para ver o mundo como realmente é, deixe de lado palavras como estranho, real ou imaginário. São anotação dele. Agora eu vou tecnicamente a gente chama apresentação do personagem. Né? E como eu estava escrevendo em inglês, eu acabei usando as coisas que eu aprendi quando eu morei lá. Né? E o segredo, pego o leitor pela primeira página, pela primeira frase, pela primeira impressão. Então vamos ver se eu vou seguir aqui. Segredo sonoro. Tomás estava à beira de uma síndrome de pânico. Tudo parecia loucamente fora de controle. Como assim? Porque ele respirava lentamente. Sua mente tentava encontrar o momento exato em que as coisas deram errado. Antes de sair de casa, ele havia colocado cuidadosamente todos os seus papéis em malas separadas. Ele sabia que alguma coisa estava fora de ordem. No momento em que acordou, ele percebeu que um belo sonho se apagara de sua mente. Não era um bom sinal perder um bom sonho. Ele olhou o espaço ao redor. Tomás não gostava de seu espaço cheio de sofás e mesas. Os convidados nunca vinham. E sempre diziam que ele era um minimalista, talvez para não lhe dizer que eu achava um cara muito esquisito. Livros e cadernos cuidadosamente empilhados espalhavam-se por toda parte, parecendo pequenos edifícios coloridos. Mesas baixas de madeira eram também cobertas por livros, exceto uma que o Tomás usava para as refeições. Quase nenhuma cadeira, já que ele gostava de ler, tocava violão e comer de perna cruzada no chão. Numerosos instrumentos musicais viviam encostados nas paredes brancas, como se fossem árvores de uma floresta musical. Tomás mantinha suas malas perto da porta, como se estivesse prestes a viajar. A mala marrom, a maior delas, guardava seus diários. A mala preta, os documentos. A vermelha, as agendas, as velhas e as novas. A mala verde, cheia de tantas coisas, ideias para vir. E finalmente a mala cinza, cheia de fotos, rabiscos, restos de ideias, sonhos confusos e visionários. A mala menor, na verdade, uma mala de mão, guardava esboços, fotos de sua infância e também suas fotos de céu e montanha, luas, lagos, estrelas e mar. Ele tocou lentamente todas as malas. De alguma forma sentiu-se aliviado. Tudo parecia estar sob controle. Olhou de relance no celular. Dava tempo de tomar tranquilamente uma xícara de café. Tomás olhou mais uma vez para as malas antes de ir para a cozinha. As malas estavam quietas. Nenhuma criatura tentou fugir das páginas. Respirou fundo. Desde que era só um garotinho, ele via e ouvia seres musicais. Primeiro sentiu a presença dele como se fossem sons e sombras, enquanto ainda era um bebê no berço. Sombras sonoras, comoventes, tão amistosas e belas, que ele podia passar horas vendo-as dançar. Levaria anos para ele perceber que outras crianças, muito menos adultos, não conseguiam ver ou ouvir seus amigos invisíveis. Meu filho ama seus amigos invisíveis, disse a sua mãe aos professores, que olhavam como um moleque meio maluco. Muitas crianças têm amigos invisíveis, isso é bem comum, a mãe insistia. Era inútil. Os professores nunca conseguiam tratá-lo como as outras crianças, pelo menos era assim que ele se sentia. Deixando de lado suas lembranças, Tomás olhou para fora da janela. Estava um dia tão lindo. Ele vestiu o casaco e o chapéu pretos, cobrindo seus longos cabelos negros, olhou de relance para o espelho e sorriu. Eles estavam sempre com ele, criaturas musicais, as secretas criaturas de som. No relance, viu vários seres sorrindo para ele. Eles dançavam dentro e fora do espelho tão rápido que ele dificilmente conseguiu seguir seus pequenos movimentos. Era um dia de viradas, ele sabia. Uma vida inteira, passada em companhia da música, certamente havia ampliado sua cabeça e seu coração. No entanto, ele ainda não tinha desenvolvido inteiramente os próprios olhos musicais.
Ele conseguia sentir muitas coisas. Ele podia até mesmo o futuro, mas não conseguia prever. Ele sentia, mas não previa. Os olhos devem ver, não ouvir. O que ocorre com uma pessoa que ouve com os olhos? Tomás levou um tempo para decidir qual violão ele levaria naquele domingo. Cada instrumento guardava seus próprios segredos. Além disso, ele não tinha certeza se deveria tocar, escrever ou desenhar. Tudo o que ele queria era sentar-se no banco perto da fonte, deixando que o sol acariciasse seu rosto, e ver as suas criaturas musicais se lavando em águas limpas, sentir-se vivo, apenas um humano, desfrutando do poder de ser ele mesmo. No entanto, olhou pela janela e viu o ponto de táxi lá fora. Olhou para o lado e percebeu que havia deixado seu violão espanhol encostado na parede. Ele seria seu companheiro naquele dia. Tomás pegou uma grande caixa preta, pôs seu violão nas costas e adentrou o táxi. Hora do almoço. Ele adorava observar as pessoas sentadas, as famílias conversando, fazendo uma pausa no trabalho para compartilhar as notícias. Qual seria a sensação de ter uma vida pacata e previsível? Tomás tinha certeza de que jamais seria capaz de descobrir. De certa forma, ele ansiava ser como qualquer outra pessoa, vivendo apenas 24 horas por dia. Ao mesmo tempo, sua curiosidade por novos lugares e terras o mantinha incansavelmente na estrada. Tinha quase certeza de sua vida era trilhar o caminho dos músicos nômades. Cada vez que ele atravessava fronteiras, sentia como se quisesse entrar numa terra temporal, lugar pacífico, sem fronteira, sem começo, sem meio, sem fim. A vida como ela realmente é. Vamos fazer uma pausa para ouvir. Muito bem, a Heloísa leu então essa primeira parte que apresenta, né, o protagonista da história e vai trazendo o perfil dele, né? E alguém gostaria de comentar o que esse perfil suscitou, o que se espera agora desse protagonista? Ele é uma pessoa sensível, uma pessoa sensitiva, consegue seguir. Um dia. Muito obrigada pela sua participação, que legal. Bom dia, meus palestrantes e a todo mundo presente. Eu queria saber, quando a senhora falou que ele tem uma sensibilidade do Thomas, se isso faz com que ele seja mais agradecido, se ele tem uma conexão com os indígenas. A senhora falou que ele serve por esses dois lados, e também porque fala amigos invisíveis e não imaginários. Se isso também leva para o lado indígena, já podem ser espíritos antepassados que ele vê e não realmente amigos imaginários. Bom, você já deu spoiler no fim da história. Olha só, é isso que ele vai descobrir, né? Porque o artigo prefeito, perfeita, maravilhosa pergunta. O fio narrativo da história se reporta ao meu pai. Meu pai, em 1940, minha avó morava em Santos. E minha avó tinha uma boutique, ela gostava da Chanel, sabe? Ela fazia roupa de casamento. E meu avô era funcionário público do Porto. Então as fotos deles, aqueles casais, eles tinham um Citroën, eram ultras, assim, sabe? Falavam, tinha assim. E daí ela teve meu pai, que era hiperativo, ela ia ter uma menina, né, para encher o bonequinho e tal. E meu pai era hiperativo, não parava. Não tinha pré-escola naquela época. E ela ficava irritada com ele, mas ela descobriu um dia, veio um senhor Guarani, que era especialista em fazer moinhos. E minha avó achou ele no moinho na casa de alguém e falou, vem fazer uma em casa. E ele adotou meu pai, assim, os dois fizeram o moinho juntos. Meu pai ficava muito calmo com ele. Ele convidou meu pai para frequentar a comunidade Guarani, isso em 1940. Né? Meu pai adotou essa comunidade Guarani, ele não se identificava nem um pouco da cidade, com o avô, nem com a minha avó, as coisas dos perfumes e tal, não. Então ele passou a infância dele com o menino Guarani. Aí, quando ele se... anos e anos, né, vamos para frente, fast forward, quando ele se formou, ele virou funcionário público com meu avô,
Ele pegava 3 meses do ano e passava com a comunidade Chavante. Ele entrou em contato através de uns amigos italianos e tal, e passou a frequentar essa comunidade. Durante toda a minha vida, ele tinha a parte do ano que ele ia para lá. E não tinha celular, não tinha telefone, nada. Ele sumia durante 4 meses, vivendo com os guaranis, mas trouxe muita foto, né, com os chavões. Né? E quando ele voltava, ele trazia, né, tudo, um monte de presente, colar, máscaras e tal. E pequenininha eu fui ensinada de que ele achava a forma do Krenak praticamente. Ele dizia, o mundo vai acabar porque, você vê, ele tinha a Segunda Guerra Mundial muito presente para ele. É uma geração que viu destruição. Ele dizia, os civilizados, essa turma vai acabar com a cidade, vai acabar com tudo. Os únicos que têm alguma esperança de sobrevivência são as comunidades indígenas. Eles são muito melhores do que a gente. Você não sabe o que é, você está na floresta, do lado do Chavante, ele vai andando, ele conhece tudo, ele ouve, sabe? Então eu fui criada desse ponto de vista, dessa fala pequenininha, João. Então eu acho que eu quis compartilhar um pouco também essa experiência, porque eu espero que outras crianças no futuro tenham a vivência que eu tive, de entender desde muito cedo a riqueza dos povos originários. Inclusive ele tinha preconceito contra as sociedades da cidade. E ele comprou depois uma casa perto de uma reserva florestal e ficava indo e voltando. Quando ele faleceu, veio o Daniel Munduruku, veio um monte de gente. Eles vieram para o enterro dele, o Daniel gostava muito dele, era muito amigo. E eu fui olhar, né, eu guardo até hoje milhares de fotos que ele tinha, ele nadando com as crianças, ele lá. Resultado, quando esse livro saiu, ele entrou na rede, esse clipe, né? E eu fui, um menino me liga, Chavante, assim, você sabia que teu pai tinha sido consagrado? Que ele tinha outro nome? Eu não sabia. Falou, lá tem um monte de fotos que você nunca deve ter visto. Teu pai era nadando com a turma, com as crianças, não sei o quê. E ele tinha um segundo nome que significava o amigo do Chavante. Ele tinha sido consagrado com isso. Então é uma forma também de honrar. Né? E o meu pai achava que a ancestralidade dele era essa. Então eu acabei desenvolvendo uma teoria, né, de que assim, a ancestralidade, a gente nasce com uma, mas às vezes é escolhido por outra. Né? Você se identifica, não é assim tão positivista, sabe como se diz? É uma coisa sutil mesmo. E aí o que aconteceu? Eu quis ter uma experiência igual. Então, eu fui até a comunidade Ticuna, recebi um convite, trabalhar com eles para fazer um livro ilustrado. Né? E lá eu tive um aprendizado de vida que tem alguns trechos aqui, tem um pouco dessa minha experiência. Por exemplo, eu estava com a classe toda, né, no meio da floresta mesmo, era uma classe que vinha a comunidade inteira, criança, avó, todos os peixes, né, macaco, passarinho, todo mundo junto lá. Cachorro, um monte e tal. E eu falei, gente, então quem acabar primeiro o desenho, vamos fazer o desenho do livro que vocês estão contando. Quem acabar primeiro o desenho vai ganhar nota 10. Ficou um silêncio. Todo mundo comentando no fundo. Uma discussão, uma coisa horrorosa. Aí daqui a pouco chega assim, professora, aqui quem acaba primeiro tem falta de educação. Tem que esperar o último. Quem entrega primeiro não tem paciência, a gente não gosta, a gente gosta de fazer tudo em tempo certo. Aí, por causa deles, eu mudei toda a minha didática, né? Eu fiz mesas enormes, fui na cidade, comprei rolos de papel para que todo mundo desenhasse conjuntamente. Eu não tinha ideia, entendeu? E ainda foi o ano da morte do ser. Aí ficava, que para mim eu chorei, eu gosto muito de ser, não falo mal dele, não, mas são coisas culturais. E aí o pessoal, aquele era burro. Eu falei, não, tipo, vai lá na frente, se arrebenta, mete a cara no muro, acabou a vida, pra quê? Pra que tem que ter um carro que corre mais que o outro? Chegar na frente é uma dificuldade, não tem interesse nenhum. Então aqui eu criei uma história em que o Thomas está na comunidade e ele fala assim, vamos nadar? Né? Quem chegar primeiro ganha. E ele mergulha e nenhuma criança nada com ele. Porque esse sistema não funciona. Né?
tem noção do coletivo. Como eu aprendi naquele momento, ele vai aprender também. Foi uma coisa, eu cheguei para o meu pai e contei. Meu pai falou, mas você também foi dar um fora desse, você não sabia que na corrida do Buriti todo mundo tem que concatenar os passos para conseguir chegar junto. Eu contei isso para você, que coisa, é uma boca. Então, eu fui criada com esses dois mundos. E eu espero que futuramente as crianças tenham mais gente como eu, porque foi um privilégio da minha vida isso. E o Thomas, ele vai em direção a... Por que ele não vai querer a fama e a glória, né, dando spoiler? Ele vai optar pelo encontro com a sua real chamada, o seu chamado. E é isso mesmo, você já pegou de cara as criaturas musicais, são as criaturas da floresta, que estão chamando. É a floresta que chama. Só que ele não tem instrumentos para entender o chamado ainda. Ele vai levar ele tem que passar por uma experiência muito grande para entender de onde vem esse talento, que é um talento da floresta, que ele vai encontrar lá. Posso ler a introdução do personagem da Madui para vocês? Mas perfeito, viu? Você já... Que sensibilidade, muito legal. Nossa, isso aqui, se vocês entrarem, tem as resenhas, né, que foram feitas em inglês. Ele teve muitas resenhas fotográficas. Assim. E o pessoal, se você traduzir para quem lê e tal, está lá na Amazon, todo lugar. E o pessoal ficou assim, eu quero ir para essa floresta brasileira, é lá que eu quero morar, chega de morar do jeito que eu vivo, eu quero conhecer esse Potiguar, que é o Pajé, né? Então eu acho que a gente tem uma riqueza, as pessoas como a Márcia, por exemplo, a biblioteca oral, a biblioteca não é só livro, a escrita, né? A narrativa, ela pode ser oral, visual ou escrita. E nas comunidades você tem narradores e contadores de histórias, que são bibliotecas ambulantes. E tudo isso tem que ser valorizado, reconhecido e respeitado. Está melhorando, mas ainda tem um nada também. Agora, a introdução da pessoa. Então, o que eu quis fazer? Uma história de romance, com paradigmas muito diferentes. E é uma coisa bastante usada mesmo, porque, principalmente o jovem adulto, ele fica na Cinderela, né? E como é que você vai trazer uma Cinderela guarani, que não quer ser Cinderela, acha ridículo por sinal. Então, aqui é a introdução do personagem dele. Constelações escritas. Marli queria sentir a chuva com seus dedos. Ela tocou a janela do trem e só então se lembrou que lá de dentro não podia sentir as gotas de chuva. Filha da chuva, seu avô Potiguar a chamava assim. Em sua aldeia, no coração da floresta, todos tinham dois nomes, o oficial para documentos e o secreto mágico. Seu nome lhe havia sido revelado por seus antepassados, durante uma bela cerimônia. Marli e as duas meninas foram abençoadas com orações musicais. Potiguar cantava diante delas, enquanto todos os quatro estavam sentados na beira do rio. O sol se punha e Marli estava hipnotizada por seus intensos raios. Jamais se esqueceria. Ali estava ela, curtindo a voz e o som de Potiguar, quando de repente conseguiu se transportar para a terceira margem do rio, o reino dos seus antepassados. Ela não conseguia realmente ver suas enormes árvores, movendo ramos verdes, nem ouvir o canto sombrio dos pássaros, nem mesmo captar as palavras ditas por sua falecida bisavó que estava lá. Via somente a família que já tinha partido, sorrindo e acenando para ela. Não era uma visão, rompendo com a realidade impulsivamente. Não era um sonho, porque seus olhos estavam abertos, mas me sentia como se um novo espaço lhe tivesse sido revelado, uma terra secreta que o rio não lhe mostraria facilmente, um presente apenas para seus olhos. Gotas suaves de chuva caíam sobre seus cabelos, o Potiguar acariciou sua cabeça. Filha da chuva é seu nome secreto, disse ele. Esse é o seu codinome. Eu te ensinarei como conversar com os espíritos da chuva também, mamãe. A partir daquele momento, o terceiro rio sempre fazia jorrar gotas mágicas nos seus olhos. E é como se assim ela habitasse dois mundos paralelos. A maioria das vezes, ela se sentia capacitada e protegida, por ter duas realidades à sua disposição. Mas havia dias em que ela tinha cuidado para não perder as coisas concretas de vista, para não acabar tropeçando na escada da estação, não compartilhar seus segredos com pessoas que só podiam ver uma realidade. Maria olhou através da janela do trem
e correu os dedos ao longo da chuva, tecendo desenhos. Um longo rabo de peixe esticado e uma cabeça de coruja com grandes braços de macaco. A mais excelente combinação que a chuva já viu demonstrar. Essa introdução da personagem da Marie, e foi um desafio para mim fazer essa sensibilidade. Né? E aí, o tema, um dos temas primordiais é o chamado. Então, quando o Thomas decide tocar, na realidade, assim, a praça que eu imaginei é do lado da faculdade de Direito, é onde o pai dele tocava. O pai que ele prendeu um acidente, ao qual ele foi um sobrevivente. O pai e a mãe morreram no acidente na frente dele, e ele tem essa orfandade. Né? E ele vai lá. Várias pessoas vão sendo chamadas. Então, tem criança que sonha com ele, tem uma advogada cética que não sabe bem que foi para lá. Várias pessoas vão ir, e não vai só gente do bem. Entre elas vai esse dono de uma seguida, de uma seita, que é um sujeito muito poderoso, um pesquisador, mas que usa o espaço dele na universidade para cooptar jovens. Então eu quis também mostrar um lado que eu acho perigoso, né, a pessoa que se sente superior porque ela é erudita. Isso eu acho muito importante para a gente que está na universidade, porque isso não deve ser um fator de separação, mas um fator de compreensão do outro. Você está estudando para você compreender a vida, não para manipular aquilo e sentir superior, mas ele se sente. E não só isso, como ele é milionário. Então ele vai, no momento em que ele toca, tem uma cena muito mágica, só que esse senhor está lá também. Uma filha maravilhosa que ajuda o pai em todas as coisas que ele quer fazer, doidas. Né? Eles têm uma relação bem de piano. E quando acaba o espetáculo, tem dois convites, o da Marie e o do Mintólogo. Qual que ele aceita? O que vocês acham? Ele vai direto para a Marie? Pensa bem na vida da gente, né? Às vezes abre a porta para uma coisa muito legal, a gente nem enxerga que ela é legal. Está aqui na frente. Você tem que dar uma volta, dá tudo errado para você voltar aqui no começo, não é verdade? E no caso dele, essa volta pode até ser fatal. Porque essas cerimônias que ele faz com os jovens já produziu o jovem que se suicidou, que entrou em depressão, que se encaixou um surto. Então ele sai do espaço muito legal, muito acolhedor, e entra no espaço de intenso perigo. Então, tecnicamente, nós temos a apresentação do personagem, ponto de virada. Você tira, está tudo lindo, de repente você quebra aquilo e coloca o personagem num espaço de extrema vulnerabilidade e perigo. Eu acho que o Dr. Alonso é um dos piores vilões que eu já criei. Ele se sente muito superior. Mas eu gostei de ter criado esse vilão porque eu acho que a base do preconceito é o dia que alguém se sentiu no direito de se sentir superior a alguém, porque é uma ilusão cretina mesmo, né? Porque ninguém é superior a ninguém, mas de fato as pessoas se sentem superiores. E ele tem uma filosofia da superioridade, sabe? Muito bem desenvolvida e articulada, como essas pessoas realmente têm. Então o vilão também é um elemento muito forte, né? Se eu tivesse feito só o chamado da Elifar, nós não teríamos construção narrativa, né? E não corresponderia, as pessoas não iam se identificar. Porque a pessoa, o leitor, não se identifica com o personagem de uma maneira rasa. Não é porque, eu também toco, eu tenho olho azul, eu tenho cabelo comprido, eu sou igual a esse cara. Não, é o que está dentro. Eu tenho uma orfandade, eu preciso de um pertencimento, eu tenho sofrimento, não sei muito bem quem eu sou, não sei muito bem quem eu quero. E isso é um lema, né, que o jovem contemporâneo tem todo isso. Né? Aí tem uma cota, e a Marie, que é alguém que tem um pertencimento e precisa honrar esse pertencimento. É um outro desafio para os jovens. Será que eu vou honrar? Ou será que eu vou abandonar tudo, levar uma vida mais tranquila, ou eu vou defender essa sexualidade, as coisas que eu acredito? Então eu tentei colocar os dilemas mais sérios que o jovem pode estar encontrando agora, né? E
e também a integridade. E assim, eu acho que essa faixa etária é muito perigosa. É onde você erra mesmo, porque se você errar ali, você consertar depois, né? Vamos supor que você casa no impulso com uma pessoa que não tinha nada a ver. E depois vai sair dessa. Mesmo que você entre, muda, toma uma atitude, vai para uma briga com uma amiga, a amiga nunca mais perdoa. São coisas de uma determinada faixa etária que é mais intensa, né, que vai até os 30, 35 anos. E por isso que eu gosto muito de escrever para jovem, né, porque tem a criança que eu adoro, né, mas tem também um jovem que está diariamente, que vai numa festa, todo mundo está fazendo uso de algum aditivo, né? Como ele vai fazer? Ele vai pertencer ao grupo, ele tem que aceitar, ele aceita, ele consegue falar não. Né? São coisas cotidianas que eu tentei simbolizar aqui. Eu vou ler mais um pedacinho e depois gostaria de conversar. 6 provocações. É o Thomas que escreve, tá? Você vê com os olhos fechados? Você ouve com a ponta dos dedos? Você sente aromas ao respirar? Você sente gosto sem comer? Você sente sem tocar? Você sente os 5 sentidos sem usar qualquer um deles? É uma das perguntas que ele faz. Esse foi um pequeno questionário que estava no diário dele e que os leitores americanos adoraram, porque eu acho que para nós é mais comum pensar nisso, né? Até pelo contato com as leituras originárias. Né? É normal, assim. Todo mundo pensa, não, tive uma intuição. Não fiz isso, não fiz aquilo. Vai falar para o americano que você não foi a algum lugar porque você teve uma intuição que era melhor em mim. Não existe. Não existe. Isso é uma coisa cultural também, né? E ele vai desenvolvendo cada vez mais. E eles gostaram, porque para eles isso é tipo um extraterrestre, assim, falando. É tão longe da cultura deles. Então, quando eu tive a recepção dos leitores, a tradição oral que eu estava passando, através da narrativa, eu fui percebendo também a diferença. Que a gente conhece assim, através do outro que é diferente. Não é através daquele que é igual, porque se você tem só o igual ao algoritmo, você está só reforçando a si mesmo. Você não vai se deslocar. É o diferente que te traz uma verdadeira consciência a respeito de si. E daí eu gostei de ser brasileira. Falei, tá vendo? A gente reclama tanto do Brasil, a gente tem mania de reclamar do Brasil. Não é que eu estou querendo ser patriota. O Brasil tem uns segredos assim que eu não vejo nos outros países, né, que vem da diversidade. E fiquei feliz de estar aqui. Bom, mais um comentário? Alguém quer falar? É muito difícil ficar calada diante do que eu ouvi e diante dos relatos, né, que a senhora expôs no livro. E muito me remete à minha própria vida, muito me identifica. Eu não sou eu sou natural daqui do Mongaguá. Eu não sou indígena, apesar de ter nascido aqui, mas desde a minha infância, dos 6 anos, 5, 6 anos de idade, eu vivo inserida na cultura potiguara. Por eu ter uma prima muito próxima, onde a mãe dela é minha madrinha, e ela é filha de um indígena na Baía da Traição. E eu cresci com ela, dentro da aldeia. Ela morava em Itapororoca, mas a gente estava lá toda semana. Então eu ia com ela, com o pai dela, pescar camarão, e ia, e vamos ali, pescar marisco, e vamos, e a cultura, e o que significa isso, o que significa aquilo, e vamos aprender a fazer tal comida. E a gente cresceu nisso. Quando chegou essa fase da adolescência, me afastei completamente da cultura. E fiquei aqui, né? Colocada aqui no Mongaguá e João Pessoa. Aí começou o ensino médio, graduação e distanciei assim de uma forma brutal. E quando foi há mais ou menos 15 anos atrás, eu retomei esse contato. E eu entendi o que faltava para mim. E quando a senhora falou que o seu pai adotou a ancestralidade, eu fiquei toda arrepiada. Porque sem o meu conceito, sem a minha vivência de ancestralidade, eu não seria quem eu sou hoje. Sem essa experiência de sensibilidade,
sem a experiência daquilo que a gente sente, mas nem pode contar para todo mundo, porque nem todo mundo entende, eu não seria quem eu sou hoje. Então, assim, é um livro que eu até comentei com uma amiga minha. Eu não imaginaria que teria um conteúdo tão maravilhoso dentro dessas páginas e que poderia tocar tão fielmente minha alma. E eu agradeço por a sua sensibilidade trazer esse tipo de história, de narrativa maravilhosa, professor. E uma frase que a senhora falou na introdução da personagem não me lembro o nome dela. Margui? É em homenagem a Margui Miranda. Que quando a senhora fala que ela toca a janela querendo tocar a chuva, e isso para mim deu um nó, e assim, porque é muito forte. Você tem a natureza e de repente você sai do seu meio e vê ela tão distante. Eu acho que acontece muito quando nós discutimos em relação a nós, indígenas que nascemos aqui e vamos para a faculdade, vamos para a cidade grande, e a gente vê aquilo que era tão natural para a gente, tão distante. Isso parte a alma de quem está ali, que respira e sente a terra, que respira a mata, que vive dos sons, da musicalidade que a natureza nos oferece. Hoje eu moro numa aldeia, eu moro aqui na cidade de Marcação, na aldeia Brasil, e eu não me vejo mais morando aqui, sabe? Eu venho para casa da minha mãe, eu olho para ela e falo assim, não quero mais ficar aqui, não é aqui o meu lugar, não é aqui onde eu me encontro. Então, às vezes, é muito profundo você se identificar e se enxergar com uma obra literária. E é de grande valor cultural e emocional. E, assim, muito obrigada por essa sua contribuição. E esse é um livro que eu vou querer adquirir de alguma forma. Ele está todo em inglês, né? Não, ele vai sair em português. Vai sair em português? Em agosto, pela livraria Nova Editora Nova Fronteira. Está de olho, viu? Porque o presidente da cidade. Nossa, que lindo ter muito obrigada. Eu estou aqui emocionadíssima, né, com a sua fala, porque a gente escreve na frente de uma tela, né, e por mais que eu tenha pedido para as pessoas lerem, agora é o leitor mesmo, né, agora é o pré-lançamento do livro, né, ele está saindo para o mundo de verdade. Então, nossa, estou aqui emocionada, mesmo, estou até devagar assim, porque me emocionou muito. Eu queria contar agora para vocês, a Marli, né, tem uma questão mitológica, porque eu quis colocar os mitos em questão. Então, o atrativo, né, quando ele seduz o doutor, que é o professor universitário, quando ele seduz, assim, quando ele convida o Tomás, ele fala, você é o novo Orfeu. E eu não sei se vocês sabem, né, Orfeu é um mito grego, muito trágico, porque Orfeu ele conseguia dominar o mar, todas as criaturas, com a beleza da sua lira. E o que enraivece Hades, porque as pessoas vão ficando vivas para ouvir música. E começa a diminuir o número de gente que vai para o mundo dos mortos. Então ele resolve que ele vai acabar com Orfeu e, para completar, ele tinha visto Eurídice, que era a mulher de Orfeu, que era belíssima, e ele falou, que ele para mim assim. Então ele põe uma cobra, ela pisa sem querer, ela é picada, envenenada, e vai para o mundo dos mortos. E Orfeu fica desesperado, né? Ele quer resgatar a sua mulher, ele se sente culpado, puxa. Então ele vai e enfrenta o mundo dos mortos, tocando a lira. Então todos os cães do inferno, sabe, eles vão abrindo, porque eles se curvam à beleza da música dele. E quando ele chega lá, Perséfone, que é a mulher de Hades, fala, não, ele merece uma chance. E Hades é terrível. Então ele vira e fala assim, tá bom, eu vou permitir que você pegue a sua mulher, não quero ver se teu amor é verdadeiro. Vocês vão sair aqui do inferno, um na frente do outro. Nenhum não pode olhar para o outro. Vocês têm que sair sem se olhar. Se vocês conseguirem fazer a travessia da saída, sem olhar para trás, ou ela te chamar, né? Aí vocês estarão livres para uma segunda chance de viver juntos. Mas só que Orfeu não confia na palavra de Hades. E ele olha. E no momento que ele olha, ela é aprisionada. E nunca mais ela sai. Então, quando ele sai sozinho do mundo dos mortos, ele quer morrer. Ele se sente culpado, ele se odeia. Só que ele é lindo, né? Ele é cheio de fãs.
E as mulheres vão atrás de Orfeu e ficam tentando fazer com que ele esqueça de Eurídice, querem ter esse amor que ele teve por ela e tal. E não adianta, ele não quer mais ninguém. Né? O resultado, elas decapitam Orfeu, porque ele não consegue se apaixonar por ela. Ele é morto pelas fãs. Olha como parecem os músicos contemporâneos, né? Que acabam sendo destruídos até pela fama. E daí Zeus se compadece e transforma numa constelação. Então essa é a narrativa. Ele chega e fala: você é um Orfeu moderno, um Orfeu contemporâneo. E ele diz assim: mas eu detesto essa história. A história que eu mais detesto da mitologia grega é essa. Aí ele acha super legal, não sei o que, tá? Então tem esse tema, né, do Orfeu ao longo da história. E quando finalmente ele chega para Marli, no contexto dos Guaranis, e conta a história. A louca historinha besta, hein? Se fosse nós, as nossas meninas, a gente chamava, tacava uma pedrinha, dava um sinal, sabe? Não precisa fazer assim, qual o problema? Ela era muito passiva, muito quietinha, muito medrosa. Não gostei dessa Eurídice, não. Então, isso também foi uma experiência inspirada numa conversa que eu tive com o Olívio Jacupé. Eu fui contar para ele o Patinho Feio, porque eu me senti, né, a vida inteira meio deslocada também. Então, tem uma parte do meu, porque eu era filha do meu pai, né, em São Paulo. Então, todo mundo, meu pai teve vários apelidos. Foi Gin das Selvas, Indiana Jones, e eu não sei. Os amigos dele faziam piada, então ele nem ligava, mas eu, filha, criada, ensinava arco e flecha para mim desde pequena, né? Eu sabia todas as coisas, dava cavalo, chegava na cidade. Minha mãe queria me dar um corretivo assim, então ela me punha. Eu fiz curso de boas maneiras, curso de modelo. Ela me punha no cabeleireiro para ficar o dia inteiro, para ver se eu melhorava, ficava mais feminina. Então acabou que eu fiquei meio cedida, né? Porque eu ainda gosto de esporte, adoro luta marcial, mas também sigo os conselhos da minha mãe, de vez em quando vou no cabeleireiro e com as duas coisas assim. Mas eu me sentia deslocada, não tinha com quem conversar. Que outra amiga minha gostava das mesmas coisas. Então eu coloquei um pouquinho desse sentimento aqui. E quando eu comecei a conviver mais com a Sulami Cate, com o Daniel, eu também encontrei uma ancestralidade que vinha do meu pai. Também pude ver isso. Então isso está aqui na história. O que o Olívio fez? Eu cheguei e falei: Olívio é a minha história preferida. Ele foi um escritor que eu recomendo para vocês, o Olívio Jacupé. É o Patinho Feio. E ele falava: ô história besta. Eu falei: por que é besta? Mas teve que virar outra coisa, cisne, para todo mundo gostar. A história dava certo se ele fosse pato o tempo todo. E feio. Mas daí todo mundo ia gostar dele do mesmo jeito. Por que tem que mudar? Fazer plástica para virar cisne? Não gosto. Então eu comecei a repensar a cultura europeia a partir dessas críticas, né? Tanto a beleza delas, coisas legais, e a mitologia grega, que eu adoro, mas também vendo como uma história que fala de jogos de poder, que o mito grego é basicamente jogo de poder, como uma história que não se preocupa com isso, que são as histórias orais circulares. Os povos indígenas no Brasil estão preocupados com a preservação da floresta, com a conexão da floresta. Outras coisas, não necessariamente quem é o melhor, quem é o bom, você não encontra todas as narrativas, menos, tem algumas, mas não é o foco principal. Eu queria trabalhar nesses dois níveis. Eu queria ler um pedacinho que é o que é a sabedoria, quando ele entra em contato com a ancestralidade. O que ele escreve no diário? Viver é fluir como um rio, emoções escorrem como águas, nuvens podem ocultar o sorriso do sol, ou a beleza de uma rua cintilante, mas a chuva pode trazer vida à terra, e o oceano pode crescer a partir de uma única gota de chuva. Ele começa com um diário e ele vai fazendo, são ideias para canções. Antes, quando você apresentava o personagem de Maurício, eu fiquei pensando, na verdade, as duas personagens femininas, elas representam esses dois paradigmas, né? Paradigmas de vida, de pontos de vista epistemológicos, pontos de vista sobre o mundo. Se primeiro eu
apesar de ele ter, ele não nasce indígena, mas ele tem essa questão ancestral da energia, de você ter isso, você conseguir ver de um outro lugar também, né? E nesse sentido, talvez, eu fiquei pensando assim, o quão foi também, não sei se é difícil a palavra, mas desafiador para você trazer esse ponto de vista desse universo indígena, né? Você já falou do contato de seu pai, depois, né? Mas de todo modo, em enveredar por esse lugar e você conseguir construir esse ponto de vista muito desafiador para mim. Então, nós estávamos conversando antes sobre a questão do lugar de fala, né, que está tão em moda. Mas eu falo, se o lugar de fala precisa ter um lugar de escuta também, para completar, senão a pessoa fala sozinha. E por que eu não haveria de compartilhar uma sensibilidade que foi uma das melhores coisas que a vida me deu, né? Minha família, meu pai, da maneira como ele é. Então eu acho muito solitário se você tem um lugar de fala. Eu falo do meu jeito, é aqui, é como eu sou. E outras pessoas não podem falar da minha cultura. Você se isola, você cria um apartheid literário, na verdade. Então eu não sei até que ponto a maneira que está sendo interpretado não é isolante, em vez de ser comunitária. É lógico que tem a inclusão de autores que são normalmente excluídos, é necessário. Os editores têm que ter sim cotas, os editores têm que lançar esses livros, porque senão de fato eles não lançam. Então essa luta é absolutamente necessária. Mas ela não pode criar uma situação repetitiva para as pessoas que também participam desse mundo, mas de outro lugar. Então, por isso que eu acho que São Paulista, o lado bom de São Paulo é a internacionalidade. Né? Então, em casa, por exemplo, a minha mãe, que era órfã, por isso é um dos temas que eu trato muito na faculdade, ela teve depressão quando ela nasceu, porque ela não tinha mãe. Né? E aquilo bateu muito forte. E ela foi numa floricultura e encontrou uma senhora japonesa que tinha perdido a família. E não falava uma palavra de português. E as duas se adotaram, ela virou minha avó. E a gente falava um dialeto maluco criado lá em casa. E viveu conosco até o fim. Então eu cresci com comida japonesa, com esse pai, que só ficava ouvindo musiquinha dos chavantes, que trazia as gravações, a casa toda decorada com os artefatos. A minha avó, com seu desfile de moda, né? Pessoas muito diferentes convivendo entre si, e a turma dos baianos, né? Que a família da minha mãe era baiana, lá perdi minha avó, né? Mas o meu avô tinha toda a tradição oral, né? As histórias do Lampião, a conexão com o candomblé, ele trazia também, sendo que a minha avó era católica. Então, toda essa multiplicidade de variação, né, que era toda Maharada, era budista, ensinava a meditar. Então, isso tudo era meu dia a dia. Eu tinha vários países, eu lia vários idiomas no dia só. Porque vinha a minha avó falando espanhol, daqui a pouco vinha o vizinho da variação, todo mundo falando japonês, aí o vizinho era alemão, porque eu morava num bairro onde as pessoas mudavam. E isso é a marca de todo o meu trabalho. Lá vem a história, por exemplo, que é um dos meus livros mais vendidos e conhecidos, e tem histórias do mundo inteiro. Agora, se você quer, eu não faria jamais uma ficção denunciando uma autoficção de algo que eu não vivi, porque aí eu não teria força para fazer isso. Então, eu tenho um trabalho paralelo de edição também. Eu vou editando, eu editei livro do Daniel, eu editei livro do livro, sabe? Porque tem que ter essa voz também, mas não pode acabar outra voz. As vozes têm que se complementar. À medida em que você cala uma voz, você perde, né, a literatura. E a literatura não é positivista, gente, também. A voz, ela é múltipla, ela tem inúmeras interpretações, ela é flutuante. Né? Cada época lê uma história de uma maneira diferente. Então, se você pega só o biográfico, isso é uma das camadas das histórias. Existem várias camadas lá. E mesmo o biográfico, para nós, um dia você faz uma experiência de meditação e lembra, por exemplo, de uma cena, vai lá, pergunta para o teu irmão, para a tua irmã, ele vai lembrar diferente, porque nem nossa memória é tão confiável.
Então, entrou em termos de literatura, a gente dá uma expressão a ela, que é necessário. Eu acho, contanto, que isso não limite a expressão dos outros, porque senão se afasta em Deus do Senhor. E você quer valorizar uma cultura que mostrou a minha vida, que me permitiu ser escritora, porque quantas vezes eu vou dar palestra em escola e chega uma mãe e diz assim, já falei para minha filha, ela gosta de estudo, mas Deus me livre ela ser escritora, tem que ser advogado. Escritor não ganha dinheiro, fala. Tem criança que me pergunta assim, escuta, quanto é que você ganha? Você é rica? Criança, né, São Paulo? Outros vêm, é bom ser famosa? Tudo menos escrita. Né? Uma aluna nossa lá da minha outra universidade, que eu trabalhava antes, perguntou assim, Fabrício Carpinejano, além de escrever, você também trabalha? Como? O que você faz? Eu sou escritora. Não, mas eu não, e quando eu fui na Casa Bahia, eu fui comprar uma televisão mais carinha, eu fiz 4 lá, né? Demorava, que para mim não chegava nunca e tal. Daqui a pouco uma filha que eu fiz, a gente nunca viu escritora na vida. Eu fui falar lá, quando você preencheu, a gente quis ver agora. Tive que dar assim, autógrafo no papelzinho, elas nunca nem tinham visto livro meu nem nada. Elas nunca tinham visto uma pessoa que vive profissionalmente com escrita. E essa individualidade eu tive porque meu pai era uma pessoa que acreditava no caminho de cada um. Então, quando eu resolvi ser, ele falou, tá bom, pode deixar, arranjou um contador, dava um contrato, me dava uma assessoria financeira, explicava, então ele abriu o espaço para isso. E era a pessoa que lia todos os meus textos, antes de eu enviar. A gente tinha uma relação muito boa, minha mãe também. Então, eu acho que, qual é a profissão que dá dinheiro? Aquela da qual você gosta. O McDonald's sabia fazer só aquele sanduíche, né? E virou McDonald's. Então, ganhar dinheiro é uma coisa diferente. É uma capacidade. Tem gente que é capaz de ganhar dinheiro, sabe? Ganhar as mínimas coisinhas, já vai lá, faz um mercado. E tem as pessoas que, quando prestam atenção nisso, mas tem um grande prazer, e tem os dois também. Mas a profissão não está necessariamente atrelada a você ter, né, um sucesso financeiro. Se você se empenha, se você gosta, aí você consegue, se você tem. Mas assim, no meu caso, né, respondendo a pergunta das crianças, eu sou muito rígida até com qualidade de texto. Se começa a mudar muito, você vê o trabalho que eu tive para elaborar tudo isso, eu seguro, às vezes demora para sair, às vezes demora para encontrar a editora, há coisas que eu não aceitei nunca fazer, escrever para a televisão, a Globo, por exemplo, eu não aceitei, porque se eu fosse fazer roteiro, eu nunca mais ia ser escritor, e as histórias que eu faria, eu não teria controle sobre elas. E eu não quero que o meu nome vá a história que diz coisas com as quais eu não acredito. Então, eu não gosto muito de exposição, não gosto de aparecer assim, na televisão aberta, por exemplo. Então, isso tudo restringe, mas só que preserva o meu bem-estar. E é uma coisa de louco. Uma vez eu dei uma entrevista, teve cultura, no auge, né, em São Paulo, eu adorava, porque eles sabiam fazer as entrevistas de um modo que não fosse invasiva. Né? Então, eu dei uma entrevista e compra sempre, quando eu tenho que expor, eu entro no modo minha mãe, né? Fui vacolar, não sei o que, estava super maquiada, e saiu. Aí os meninos jogaram, estavam brigando por causa do controle remoto da TV, né? Quebrado. Eu tive que trocar o controle remoto, eu entrei numa loja de televisão para trocar. E quando eu cheguei lá, todas as TVs mostraram aquela entrevista. E eu estava lá, de moletom, ninguém me reconheceu, eu estava assim, passando a entrevista e eu ali trocando. Porque como não tem importância nenhuma, né? Assim, é uma ilusão assim, esse projeto, né? Eu acredito em essência, em integridade, todos os valores antigos eu ainda carrego. Eu acho que são eternos e não antigos. Né? Eu queria só ler uma parte de terror, porque o que eu trabalhei também aqui, com gênero, tá? Então, se você faz uma história de autodescoberta, normalmente não é uma história de terror. Né? O terror, ele é a história da sobrevivência. Acontece desgraça, 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 e qual é a vitória do personagem? Ele sobreviveu. É isso. Pode qualquer filme que vocês assistirem, é assim, o fantasma vai, a casa cai, não sei o que, ele super machuca, mas ele consegue. A história de autodescoberta não tem terror, né? Ela vai caminhando
ela tem um pouco de vulnerabilidade e tal. Então eu juntei 2 gêneros, né? A primeira parte da história é assustadora, quebra, entra para uma história de autodescoberta, onde ele tem que se sentir vulnerável. Mas eu acho que a gente só se autodescobre depois que a gente teve uma perda. Porque senão, para que você vai mudar? Tá bom do jeito que está. Então faz parte da autodescoberta uma história de sofrimento antes, né? E no caso, como ele é órfão, é um sofrimento muito grande. Então eu queria só mostrar, ler para vocês um pedacinho, que ele diz assim: por que será que eu estou aqui com essa gente? Ele se perguntava. Por que não fiquei na praça ao lado dos meus novos amigos? Por que abandonei a Maria? Ela é tão linda. Inúmeras dúvidas cruzavam sua mente e Tomás se sentia invadido, dominado e até mesmo hipnotizado pela beleza de Dora e pela voz de comando do pai dela, que lhe dizia: sim, meu jovem, devo dizer que você remete ao mito de Orfeu, um músico tão talentoso e poderoso que, no entanto, é derrotado. Aliás, por que você está olhando para trás o tempo todo? Você está no carro com a impressão de deixar alguém para trás? Não se preocupe, você sempre poderá voltar com seus amigos. Volta lá para a parça, toca depois. Agora nós estamos te oferecendo um momento único. Eu vou te dar, ele oferece, vou resumir esse pedacinho, um alaúde medieval. Ele fala: esse alaúde foi tocado pelo maior de todos os trovadores. Eu tenho trovador real mesmo, né? Para falar disso. E ele não aguenta, ele vai porque a menina está seduzindo e porque ele quer tocar um instrumento considerado mágico. Então ele é seduzido por isso. Só que a hora que ele começa a tocar, eu vou mostrar aqui, ver se eu acho aqui o trechinho. Eu pensei que eu tinha marcado, mas eu não dobrei aqui. O que acontece nessa apresentação? Tomás imagina, ele está dando espetáculo na casa do Dr. Alonso e está tocando o alaúde medieval, tá? Tomás imaginou que encontraria a letra da música, mas as partituras só continuam anotações. Ele as leu rapidamente, temendo fazer um papelão, arrependido por não ter pedido o manuscrito antes, de modo que pudesse estudá-lo. Enquanto fazia a música, as palavras de Dr. Alonso vinham à sua mente. Beleza é para poucos. Gente vulgar não sabe apreciá-la. A história é testemunha da impiedosa destruição da beleza através dos séculos. Guerra, cobiça e intolerância, eu não acredito em compartilhar. A arte tem que pertencer única e exclusivamente aos que realmente têm capacidade de apreciá-la. São daqueles raros gajões da beleza, assim como seus discípulos. Ele continua tocando. Nisso, Tomás tocou a alaúde. Os dedos movendo-se rapidamente sobre as cordas, o músico fechou os olhos. As notas brotavam em sua mente. Não era necessário ler partituras. Um sorriso largo espalhou-se no seu rosto e a mesma sensação de alegria que ele sempre sentia quando em companhia de seus seres alargava sua alma. Antigas paisagens, campos, castelos, praças. Ele ouvia a música ecoando. Dor, súbita, cortante. A dor o despertou do seu devaneio musical. Quando Tomás percebeu que as pontas de seus dedos sangravam, mesmo assim ele não era mais capaz de controlá-los. Tomás olhou ao redor, encarou a plateia, ninguém parecia reparar as gotas de sangue que lenta e inexoravelmente mancharam o tecido das suas roupas. Tomás queria sair do transe, desobedeceu ao implacável comando do alaúde, mas não conseguia. Lágrimas escorriam dos seus olhos. Agora outra camada de dor parecia ferir mais ainda. Ele olhou para o próprio reflexo na vibração da janela e viu seus próprios olhos saltando para fora de seu rosto, seus longos cabelos dando fios grisalhos e rugas fincando-se ao redor de sua boca. Teria ele caído numa armadilha mortal? Um grito. Não era o som humano, mas o lamento de um pássaro, uma onça. De onde viriam esses sons? Tomás teve a sensação de receber o aviso de que corria perigo de vida. Ele sabia que precisava sair dali. Imediatamente, Tomás simplesmente interrompeu sua apresentação. Os olhos vermelhos, a boca branca, ele se levantou, deixou a alaúde sobre a cadeira e rapidamente caminhou na direção do seu quarto. O aplauso foi tão alto, assim como as ovações, os gritos dizendo bravo, bravo, que ele conseguiu ouvi-los mesmo com a porta fechada. Mesmo assim, ninguém pediu um bicho. Pedaço da parte assustadora.
um comentário? Eu queria saber uma pergunta. Pode falar, Pedro. Vocês querem ver? Que bom, né? Eu acho que essa dinâmica, né, de compartilhamento a gente não faz. Mas se vocês olharem filme que tem escritor, sempre aparece. O pessoal vai ler. Pode falar, Pedro. Imagina, bem-vinda, muito legal. Já para ouvir. Nessa última vez que a senhora leu ainda mais, quando fala que esse invadido já veio automaticamente todo o processo histórico. Né? É isso mesmo. Pela questão dos povos originários, toda aquela parte de invasão, colonização, de inserção de uma cultura que não era É isso mesmo. E quando ele se vai encantado pelo Alaúde, esse instrumento mágico, foi assim lá no Mackenzie. Isso mesmo. Diferença, toda aquela parada mental, aquele brilho que eles trouxeram para a Europa e cantou. E alguns foram pelo encantamento quando chegaram lá, pensões. Isso mesmo. Era o escravismo e nos escravizados, escravizaram os povos originários. O derramamento de sangue dos herdeiros, todo o sangue dos nossos ancestrais foram derramados na terra. Então, assim, é um imaginário maravilhoso. Tudo que a senhora falava, eu falei, depois falou também. Também vem o reflexo, através desse personagem. E quando ele se sente preso, ele fora a fuga, quantos de nós não tentaram fugir? Sim. Esses aplausos que ele ouvia, quantos aplausos falsos, que eram por brincadeiras, que se surgiram ao redor dos povos originários. Então, assim, a senhora tem uma sensibilidade maravilhosa, novamente eu repito, porque é um livro que é com narrativa histórica, emocional maravilhoso. E, tudo mais, ele representa muitos parentes nossos que estão perdidos. Sim. Perdido na globalização, perdido no desenvolvimento, perdido no avanço tecnológico, não se identificam mais. E fica naquela, eu vou por aqui porque parece mais comigo, mas não se encontra. E fica, porque eu não fiquei lá, mas porque era tão linda, tão maravilhoso. E quando a senhora representa o vídeo, como não passa, é a alma ancestral dele gritando. Sim. Não é aqui que a gente tem que ficar. E é aquele tipo de desespero, eu preciso voltar para o meu lugar. Isso mesmo. E eu vejo que a luta hoje acontece com muitos jovens nossos. Faz que rejeita a sua originalidade, sua ancestralidade, muitas vezes por vergonha ou por medo, por desrespeito, por preconceito, racismo. E segue vão por aqui, então que todo mundo vai. Mas ali, no meio do caminho, a gente sabe como se encontra. E o nosso livro ancestral técnico, não é aqui em todo lugar, volta para lá e não fica um pouco. Porque a luta é contínua e a luta parou. Nossa. Eu agradeço muito, porque esse livro foi difícil. Foram anos escrevendo, difícil, tanto que ele foi o primeiro lá. É um caminho maluco, assim. Aqui mesmo era difícil colocar esse livro. Ele está tocando em questões, né, muito fortes, mas a hora que, no caso, eu usei um pouco, quer dizer, aconteceu, eu recebi esse convite. A hora que eu recebi dos Estados Unidos, eu agarrei, porque eu sabia que se tivesse um aval de lá, todo mundo ia querer, né? Então, eu usei essa história, né, de valorização do modelo anglo-saxônico a meu favor, para chegar onde eu queria. E deu certo. Deu certo. Acho que eu também tinha assessoria espiritual ali. Com certeza. Deixa eu ler, eu vou dar um super spoiler, mas eu vou ler o último parágrafo para vocês. Só que esse último parágrafo ele não vai excluir, tem muita coisa que acontece. Então eu acho que o livro não é só enredo, né? Isso é uma questão. O enredo é uma das camadas da história. Nós temos as vozes, nós temos os detalhes, a fase toda em que ele é iniciado é maravilhosa. Como que ele ouve, quando ele chega lá, ele chega para o pajé, ele quer tocar na casa de reza, está acostumado, né? Ele tem um cachê, não é tão grande quanto o da Madonna, mas ele tem um cachê enorme, né? E aí quando ele chega lá, o pajé fala, vai tocar não. Você tem que ouvir. Quanto tempo você não ouve? Ouve os outros.
Então ele vai ouvir os violeiros, primeiro, que é esses violeiros que, por isso que eles me deram essa canção de presente nas Guaranis, para que eu colocasse, essa viola que ele ouve. E ele tem, você sabe que no Guarani cada corda é um espírito, eles tocam com 5 cordas. E o violão tradicional ele tem 6 cordas. Né? Então ele estava com o violão no colo, o personagem, e de repente estourou uma corda e ficou 5. Aí o Porpiguá fala, agora você foi chamado, agora você pode tocar. Agora o violão vai fazer a música se tornar mágica. E aí ele toca, então tem as 2 cenas. Ele tocando lá, com os dedos sangrando, ele ficando velho, se sentindo vampirizado, e ele se revitalizando. No momento em que ele toca, o violão com as 5 cordas, ele começa a entrar no transe e ele olha os pés dele viraram raízes, e vão entrando na terra dele. Então, a contraposição da mesma ideia, como se fosse uma música, né, que você tem lá em motivo, repetido, com 2 funções diferentes. Então, tem muitos detalhes, eu demorei muito tempo para fazer, então eu acho que eu posso dar o spoiler que ele não vai atrapalhar a leitura, né? Ao ouvir, a Gabriela é um dos personagens que eu não adentrei, né? Pensou na antiga Grécia, nos trágicos mitos que tanto amava desde que era menina. Ela se recordou dos deuses e semideuses, seus insanos jogos de poder, sempre a reverberar nas vidas humanas, Orfeu e o poder da música. Que mito espetacular, ainda refletido na vida de tantas almas talentosas. Agora, ao ouvir aquele som tão diferente naquela manhã, que é o Tomás tocando com os Guaranis, a palavra poder perdeu todo o seu significado. Gabriela decidiu que daquele momento em diante, o verbo ter seria substituído por ser. Agora ela queria ouvir as lendas e mitos das florestas. E em suas próximas narrativas não haveria dualidades, mas um encontro de visões antagônicas. Talvez ela precisasse descobrir novos enredos, inventando uma nova forma de narrar as histórias. Na clareira, ao lado da fogueira, cercada de música, próxima de suas pessoas queridas, Gabriela percebeu que a palavra família abrigava todos os seres, o centro da tábua esmeralda da vida. Assim o que está no céu, assim o que está em cima, precisa ser como o que está embaixo. Eu penso que a espiritualidade fez com que a Heloísa viesse, né, lançar o livro no lugar certo, né? Pela recepção que as meninas já expressaram na obra, né? Sobre a forma como vocês interpretaram. E penso que é uma obra muito instigante e ela é multifacetada, assim, né? Ela traz de um lado a questão cultural, esse imaginário todo, e que muitas vezes que a gente sabe é silenciado, né? E você traz essas vozes sociais, vivas do romance, falando para esse leitor jovem, adulto, que passa pelos dilemas que as personagens passam, né? Pela autoridade, pela decisão que tem que tomar diante das encruzilhadas da vida, né? E diante de caminhos tão distintos, né? Nesse caso, o caminho da coletividade, da ancestralidade, né? Que tem uma visão muito mais no sentido do bem-estar comum, né? Em oposição a essa visão individualista de jogos de poder, em que você domina o outro, né? E que ele então vai nesse processo entre um e outro, encontrando a si mesmo um processo de busca de si, Deus, né? Essa construção desse herói que vai se reconhecendo, que vai se construindo. Então, eu penso que somos muito privilegiados, todos por estarmos aqui hoje, né? Tendo a leitura na voz da Heloísa, né? Nos apresentando em primeira mão essa obra, e acho que é um ponto alto do nosso evento, né? E agradecemos demais você ter aceito o convite e nos ter presenteado nesse momento tão importante e mágico de mostrar a gênese da obra, trechos da obra, e que com certeza todo mundo vai estar
ávido por lê-la, né? Esperando agosto, quando vai ser lançado em português. E para aqui os alunos do Letras Inglês, né? É só pegar tá lá na Amazon, é só quem quiser comprar, tá lá. Eles mandam para cá facilmente. Assim. Em português é a versão portuguesa, então nova forma. Eu queria dizer que eu estou aqui emocionada com vocês, porque quando a gente escreve, a gente começa uma jornada que você não sabe onde vai acabar. Então, quando eu recebi esse convite, eu falei, nossa, que legal, que coisa. E eu contei, eu faço pesquisa, eu mantenho um grupo de pesquisa, eu sou parte da Universidade de Dublin, na Irlanda. Eles têm questões muito parecidas com o Brasil, porque eles estão tentando resgatar os mitos celtas, contar para as crianças o idioma celta, né, que foi proibido pelos ingleses. Eles também falam a mesma coisa, né? Sobre o explorador e tal. Então, elas pesquisam e acharam que no momento do Brasil está conversando muito com a universidade deles. Né? E falaram que estão abertos, pediram para filmar e tudo mais. E eu fiquei muito feliz quando a universidade abriga a vida viva. Né? Então, eu acho que o Dr. Alonso, na minha cabeça, é um tipo de professor antigão. Sabe, no mau sentido, porque o antigo é muito bom muitas vezes, mas ele, para mim, ele corporifica a vaidade acadêmica. Na China se diz que o sábio não é erudito. Sabedoria e erudição são duas coisas diferentes. Então, às vezes, na universidade, você se depara com pessoas que se sentem assim. E aí elas não compreendem o que não vem da Europa. Mas quando se diz Europa, tem países como os Bascos, que dão também resgatando. Esse processo de resgate da ancestralidade está no mundo inteiro. O Canadá está resgatando, as comunidades que são da Nova Zelândia, que não estão planeta, né? E elas disseram que nós, no Brasil, somos muito privilegiadas porque são culturas vivas, ao passo que os celtas foram dizimados. Então a gente tem capacidade de alimentar, de ter espaço, né? Porque não houve o apagamento, o genocídio como houve lá, daquela maneira que não sobrou nada. Então, eu acho que foi a minha maneira de contribuir para a causa, né? Meu presente assim para vocês. Obrigada. Alguém já gostaria de comentar, fazer um comentário, dizer alguma coisa para a Luísa? Eu só queria acrescentar que eu tenho a teoria acadêmica, né, que alimenta esse livro, e ela, por coincidência, foi lançada um dia antes de eu vir para cá. Chama Memória do Sonho, e isso aqui é a teoria, tá, que embasou a ficção. Porque eu trabalho com essa conversa. Né? No meu caso, existe inspiração? Existe. Mas existe uma pesquisa, existe um pensamento teórico também que está por baixo. Né? E a Memória do Sonho sempre por meio de editora pequenininha, mas ficou linda edição, coleção Mediações, editora Bombini. É pequenininha também, tem que se ver na internet, mas está aqui, né? Todo esse trabalho, os conteúdos de história, a pesquisa que eu fiz, do doutorado. Muito bem, então, pelo adiantado da hora também, né? Pode ir encerrando e mais uma vez agradecemos a Heloísa pelo convite, por esse momento tão especial de troca e né, acho que a literatura é isso, né? A literatura para ela ser viva também, ela precisa desse leitor, ela precisa do escritor, ela precisa dessa interação. E esse foi o momento no dia de hoje. Obrigada. Obrigada, querido. Quem quiser continuar conversando, eu estou lá no Instagram, Facebook. Essas são ferramentas legais, né? Para quando a gente viaja tanto, você continua em contato com as pessoas. Quem quiser entrar, conversar, mandar pergunta que depois veio na cabeça, à vontade. Eu tenho uma conversa permanente com meus leitores, através de redes sociais. Muito obrigada. Nós, da UFPB, agradecemos a querida Marinês e a querida
Heloísa. E nós temos 2 presentes aqui para vocês duas aqui na mesa. Nós agradecemos imensamente. Senhoras e senhores, chegamos ao final da mesa redonda. Tradição oral na literatura juvenil contemporânea, produção, circulação e recepção. Agradecemos a presença de todos e seguimos a partir das 13h30 com sessões de comunicações, seguido de café com pôster, conforme a programação disponível na página deste evento. Uma boa tarde a todos.